Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito, estou aqui nesse momento com vocês para nós explorarmos mais um conteúdo de Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, nossa aula 3, nosso objeto de conhecimento, jogos esportivos, coletivos e individuais, e o detalhamento, cemitério e mini voleibol. E aí, estão curiosos para saber quais conteúdos são esses? Então vem comigo. Muito bem, e a gente inicia a nossa aula aqui, ó, nesse cenário maravilhoso que eu tenho certeza que vocês amam e eu também, que é numa quadra, né? Aqui a gente desenvolve várias atividades. E eu trouxe vocês para essa quadra porque eu tenho uma pergunta para fazer. Observem aí. Você já ouviu falar nessas modalidades? Baleado, barra-bola, caçador, carimba, cemitério, mata-mata ou mata-soldado? E aí, você já ouviu falar dessas modalidades? Será que é a mesma modalidade ou são modalidades diferentes? Tem uma aqui que eu tenho certeza que vocês já ouviram, que é o cemitério. Só que aqui a gente tem um outro nome para ele, que é o quê? A queimada. Isso mesmo, queimada é uma atividade que pode receber todos esses nomes, dependendo, né, da onde ela está sendo jogada, onde ela está sendo vivenciada, tá bom? E aí eu pergunto a vocês, o que é queimada? Eu tenho certeza que vocês já sabem, mas anotem aí esse conceito. É um jogo muito usado como brincadeira infantil e é também uma boa opção de iniciação esportiva, pois os movimentos e gestos desse jogo podem ser aplicados em muitas outras modalidades. E aí nós temos alguns exemplos desses movimentos que são realizados dentro da queimada. Nós temos o arremesso, muito parecido ali com o arremesso do handebol, e nós temos os passes de basquete, que também estão presentes ali na queimada. Então, como vocês viram aí no nosso conceito, para quem não sabia, queimada ela é muito relacionada com uma brincadeira infantil, mas também utilizada nas aulas de educação física como um esporte pré-desportivo, ou seja, um esporte que nos ajuda a aprender ali alguns fundamentos, alguns movimentos de uma determinada modalidade. E assim como todos os outros jogos e brincadeiras, a queimada também tem a sua história. Vamos ver qual é? Então, olha só. A origem exata do jogo de queimada é desconhecida. Acredita-se que tenha surgido na Idade Média, na Europa meridional, possivelmente na Grécia Antiga. O jogo era conhecido como faininda e era praticado por soldados gregos contra a invasão bárbara com arremesso por meio de bolas de fogo, uma forma de treinamento físico e estratégia. Então, olha só o tempo que a queimada existe, tá? Com o passar do tempo, esse jogo ele foi se espalhando por diferentes regiões e culturas, adquirindo variações e nomes diferentes, como aqueles que eu apresentei para vocês no início da nossa aula. Na Inglaterra, por exemplo, o jogo é chamado de dodgeball. No Brasil, a queimada foi introduzida pelos colonizadores portugueses e se tornou popular nas escolas e nas ruas. E, normalmente, ela é realizada nesse espaço que eu mostrei para vocês, dentro das nossas escolas, né? Basta a gente ter uma quadra que a gente consegue organizar um jogo de queimada. E aí eu quero apresentar para vocês algumas características dessa modalidade.
Então, a queimada é um jogo popular em que dois times competem para eliminar os jogadores do time adversário, acertando-os com uma bola. Então, o objetivo da queimada é queimar todos os jogadores do time adversário, enviando-lhes para o cemitério, né, que é uma ali das partes da nossa quadra, antes que eles queimem todos os jogadores do seu time. O jogo acaba quando não há mais oponentes vivos, mas pode haver contagem de tempo para não ficar preso na dinâmica do jogo. E lógico que isso vai ser decidido ali com as pessoas que estão brincando, estão jogando, tá? Se vai ser por tempo ou se realmente termina quando elimina toda a equipe, tá bom? E o local de disputa? Qual será esse local de disputa? Lembra lá na aula que eu comecei dentro de uma quadra poliesportiva? Normalmente, para queimada, a gente utiliza ali a área do vôlei, não é mesmo? É bem utilizada. Então, olha só, normalmente a queimada é praticada em um campo retangular que não possui regulamentação muito específica. Geralmente, usa-se a quadra de vôlei, né, que possui 18 metros de comprimento por 9 metros de largura, utilizando a partir da linha de saque como área do morto ou queimado. E aí eu venho mostrando para vocês esse local de disputa através, né, desse desenho da quadra. Então, na parte central ali da quadra de vôlei, nós temos a área dos vivos. E no fundo dessa quadra, o cemitério, que é para onde vai as pessoas, né, que são atingidas com a bola que a gente chama de queimado. E aí, dependendo de como você organizou ali o início do jogo, a gente já pode começar com pessoas ali presentes nessa área do cemitério ou não, tá bom? E assim como todos os outros jogos, a queimada também tem aí as suas regras básicas. Observem aí que regras são essas. Olha só, os times devem ter o mesmo número de jogadores. Isso aí vai variar bastante, porque tem uma forma que a gente joga, né, que se tiver um número ímpar, a gente pode deixar aquele time que está com um número reduzido de jogadores com uma vida a mais, tá? Um dos jogadores vai ter uma vida a mais, tá bom? Outra regra, os jogadores não podem pisar na linha de fundo ou central ao arremessar a bola. Caso ocorra, irá diretamente para a área dos queimados, porque houve aí o quê? Uma invasão de área, tá bom? É proibido sair da área de jogo para esquivar-se da bola, para não ser queimado. Então, não pode, tem que ficar ali na área do jogo sempre. Outra regra básica, para evitar o jogo passivo, ou seja, aquela enrolação no início do jogo, a equipe tem direito de até 3 passes antes de tentar queimar o seu adversário. Não pode passar disso. Passou disso, perdeu a posse de bola, tá bom? Prosseguindo, os jogadores são queimados nos seguintes casos. Atenção! Quando a bola acertar qualquer parte do corpo, que isso também é estabelecido ali no início do jogo, ou quando tentam pegar a bola, mas a deixam cair. Tá bom? Mas aí, ó, se esse jogador ele for atingido, ele também pode ser salvo. De que forma? Se a bola veio, tocou nele e uma pessoa da equipe dele segurou essa bola, ele foi salvo, ele não é considerado queimado, tá? E, por fim, nós temos aí que vence o time que conseguir queimar o maior número de jogadores ou eliminar a equipe por inteiro, tá bom? Ponto de atenção, a queimada é praticada de forma não oficial no Brasil e, por isso, as regras não estão unificadas e variam de região para região. Isso é interessante, viu? E agora, para vocês visualizarem melhor a queimada, eu trouxe para vocês algumas variações, que é bem bacana. Observem aí. A primeira variação é a rei e rainha. Como é que acontece essa variação? Nós temos aí 2 times que são divididos e eles vão decidir quem vai ser o rei e quem vai ser a rainha da equipe. Se por um acaso a minha equipe adversária acerta a bola na pessoa que a gente escolheu, acabou o jogo, tá? É como se fosse a abelha rainha ali, tá bom? Então o jogo termina
quando esse rei ou rainha que foi escolhido das equipes, ele é acertado, ele é queimado. Então, observem aí. Lembrando que, quando vocês escolhem, tem que ficar ali no off, não pode falar para os outros, né, para o seu adversário, senão fica muito fácil. Prosseguindo, nós temos aí uma segunda variação, que vocês vão já ver qual é. Que é 4 cantos ou 4 lados. Como é que acontece? Olha só, a gente divide, tá, em 2 equipes, com o mesmo número de jogadores. A diferença é que as pessoas que vão sendo queimadas, normalmente elas vão ali para a área do cemitério, que fica na linha de fundo da quadra. A diferença é que nesse 4 cantos ou 4 lados, essa pessoa que foi queimada, ela pode ali ocupar as áreas laterais também ali da quadra, tá bom? Como vocês estão vendo aí, ó. Ali na equipe, nós temos já integrantes que estão nos 3 lados da quadra aí, ó, como vocês estão vendo. Certo? Muito bem. Prosseguindo, uma outra variação é o dodgeball. Esse aqui é bem interessante, eu gostei bastante, só que exige uma certa concentração e foco, principalmente quando você está aprendendo ali os primeiros movimentos, né, as primeiras regras desse estilo de queimada. Então, a gente começa no centro com várias bolas. Ao sinal do professor, todo mundo corre, as 2 equipes correm para pegar a bola. E quem pegar a bola primeiro, né, fica com a bola para iniciar a jogada. Então, nós temos aí 6 bolas em campo, dependendo também do número de jogadores para cada lado. E a intenção é que você vá acertando aí até eliminar todos os jogadores. É bem interessante. Só que aí você tem chance de voltar, né? Quando você acerta, vamos supor, você está ali jogando, acertou o teu oponente, ele não sai, ele fica na filinha para entrar. Mas se acertarem alguém da tua equipe, ele volta, ele retorna ao jogo. É bem interessante. Tem uma dinâmica diferente, tá bom? Muito bem. Essas são algumas das variações que possuem aí o jogo de queimada. Vamos prosseguir, porque eu quero apresentar para vocês os benefícios de se jogar queimada. Então, primeiro, vai trabalhar o espírito de equipe e a cooperação, vai desenvolver a coordenação motora, o equilíbrio, a agilidade e a resistência física, vai estimular o pensamento lógico, a habilidade de planejamento e a capacidade de tomar decisões sob pressão, essenciais para o desenvolvimento cognitivo e emocional. Então, esses são apenas alguns dos benefícios, né, que nós temos quando nós jogamos queimada. E eu tenho certeza que é uma atividade que vocês gostam bastante, porque eu gosto. É um dos jogos tradicionais que eu mais gosto de jogar, é a queimada. Certo? Muito bem. Prosseguindo na nossa aula, eu quero apresentar para vocês o voleibol e o mini voleibol, que é um outro conteúdo presente aqui na nossa aula. Então, observem aqui esse nosso espaço. E aí, pergunto a vocês, nesta quadra, praticamos qual modalidade esportiva? A professora já deu spoiler, né? Já até falou, né, que é o vôlei. Mas vocês já ouviram falar sobre o mini voleibol? E aí, será que é uma versão reduzida do vôlei? É o que nós iremos descobrir agora. Vamos lá? Muito bem, eu começo contando a história para vocês do vôlei. Bom, o vôlei, ele se originou lá nos Estados Unidos em 1895. Ele foi criado por William George Morgan, que era diretor e professor de educação física da Associação Cristã de Moços, lá na cidade de Holyoke, em Massachusetts. Tá? Então, esse professor, lá com a sua expertise em jogos, ele criou o voleibol com alguns objetivos. Primeiro,
Ele queria criar um jogo em que o risco de lesão fosse reduzido. Segundo, que ele pudesse ser jogado em quadra fechada, como alternativa para o inverno, e como uma forma de inovar nas suas aulas. Acredito que os alunos já estavam cansados da mesma atividade, então ele queria fazer uma coisa diferente. E ele conseguiu. Vocês já perceberam, né, ali numa partida de vôlei, quando a gente está assistindo, que o contato entre os adversários não há, a não ser as pessoas que estão ali na rede, né, que dependendo do movimento que eles façam, pode ser que eles passem aí para a quadra adversária. Vamos então ver agora qual é o objetivo principal do jogo de vôlei. Olha só, é passar a bola por cima da rede, fazendo com que ela toque o chão da quadra adversária, ocorrendo assim a marcação de pontos. Esse é o objetivo principal, passar a bola de forma que toque no chão do meu adversário para que eu marque pontos, tá bom? Muito bem, aí eu lanço uma outra pergunta para vocês. Qual é a bola de vôlei dessas 3 bolas que vocês estão vendo agora? Nós temos aí uma bola que ela está azul, amarela e branca, a outra que é toda laranja com alguns traços pretos, né? E nós temos uma outra que é branco com preto. E aí, dá para identificar a bola de vôlei só olhando para essas 3 imagens? Com certeza que sim. E só de olhar para elas, a gente já consegue vislumbrar aí, saber, né, qual é o peso de cada uma delas. Então, olha só, qual é a diferença da bola de vôlei para a bola de basquete? Só de olhar para a bola de basquete, que é essa do meio, já dá para a gente saber que ela é muito pesada e o material dela é muito resistente, é muito duro. Se vocês tiverem a possibilidade de segurar na bola de basquete, vocês vão perceber isso. Diferente da bola de vôlei, que é essa em azul, amarelo e branco, que é uma bola um pouco mais macia, né? O material que ela é feita é resistente, é macio e ela quica bastante, né? Muito bem, sendo que a bola de basquete também, mas a diferença é que a bola de vôlei ela é macia, tá bom? E ela tem uma pressão e o tamanho dela é diferenciado, certo? Muito bem. Prosseguindo, agora eu quero que vocês tenham uma visão aí aérea, né, da quadra de vôlei. Observem aí. Quantos jogadores nós temos em cada time? Nós temos 6 jogadores. E para que esse jogo ocorra, o que precisa acontecer? Os fundamentos, que nós vamos já ver cada um deles. Mas primeiro vejam aí a quadra. Vocês já conseguiram imaginar que tamanho tem essa quadra? Eu acredito que sim, porque eu já dei uma dica para vocês quando falei sobre queimada. Ela tem 18 metros de comprimento por 9 metros de largura, né? Ela é dividida ao meio por uma rede e cada quadra também tem uma outra divisão, que é de 3 metros, né? Essa parte da rede para essa outra linha é 3 metros, e dessa linha para a linha de fundo, 6 metros, que nós temos aí 9 metros para cada lado, tá bom? Muito bem. Agora sim, vamos lá falar sobre a questão dos fundamentos, que são aqueles movimentos que vão fazer aí a dinâmica do nosso jogo. Então, vamos assistir aqui um trechinho de um jogo de vôlei. E aí, vocês conseguem identificar quais são os fundamentos existentes dentro do vôlei? Olhem mais um pouquinho. Já estou dizendo para vocês que aí já identifiquei vários e eu acredito que vocês também. O vôlei, assim como o futsal, o futebol, né, é um dos esportes que é queridinho aí pela nossa nação, não é mesmo? Agora sim eu quero que vocês vejam detalhadamente cada um dos fundamentos relacionados ao vôlei. Vamos lá? E vocês vão perceber que existe praticamente uma sequência para isso. Vamos lá, então. O primeiro fundamento que eu quero apresentar para vocês, observem aí, é o fundamento do saque. O saque, ele é o fundamento de início, tá?
ele que dá abertura aí para o nosso rally, para o nosso jogo. Logo depois do saque, nós temos aí a recepção, que é o ato de receber a bola. Logo em seguida, essa bola passa para o levantador e nós temos aí o fundamento de levantamento, que é de preparação dessa bola para o ataque. Observem um ataque, muito bem, e essa bola vai para o lado do nosso time, para o outro time, né? Que pode ser o time adversário, que vai receber essa bola ou bloquear. No caso aí, eles receberam e começa toda a sequência novamente. Levantamento, ataque. Olha só a tentativa de bloqueio. Não conseguiram, né? Agora vocês vão conseguir visualizar de uma forma melhor aí como ocorre o bloqueio. Então, esses são os fundamentos relacionados ao voleibol. E aí vocês conseguem perceber que há uma sequência, existe uma sequência. Você sempre vai começar ali o jogo com o saque. É um dos fundamentos, é o fundamento inicial. Depois do saque, nós temos a recepção, que vai para o levantador, né? Tem o levantamento, o ataque, a defesa, que pode ser através de um bloqueio ou uma outra recepção. Certo? Muito bem. Então, esses são os nossos fundamentos. Prosseguindo, vamos falar um pouquinho sobre a questão da pontuação. No vôlei, os pontos são marcados nas seguintes situações. Primeiro, quando a bola toca a quadra da equipe adversária. Segundo, quando a equipe adversária comete uma falta. Terceiro, quando a equipe adversária é penalizada. Tá bom? São formas que os pontos são marcados, tá bom? Prosseguindo, a partida de vôlei não tem duração fixa, tá? Porque essa partida de vôlei, esse jogo, ele é composto por sets, né? Ele é feito de uma forma diferente ali do nosso futebol, que a gente tem os 45 minutos do primeiro tempo, 45 minutos do segundo. No vôlei não é por tempo, é por pontos. Então, olha só, um jogo é composto por sets de 25 pontos. Para ganhar o jogo, é preciso vencer 3 sets, tá bom? No caso de empate entre as equipes, é disputado o quinto set, que é o tie break. Lembrando que esse quinto set vai somente até os 15 pontos, se, né, tiver uma diferença de 2 pontos. Então, mais uma vez, o jogo de vôlei, ele é contabilizado através dos sets. E cada set tem que atingir aí os 25 pontos. E aí eu tenho um ponto de atenção para vocês ainda sobre a questão dos sets. Ó, a vitória de cada set é dada à primeira equipe que marcar os 25 pontos, mas é necessário ter uma diferença de 2 pontos da equipe adversária. Por exemplo, se a minha equipe tem 26 pontos, a minha equipe adversária tem que ter 24. Sempre tem que ter essa diferença de pontos, tá? A mesma coisa acontece no quinto set. Por exemplo, eu atingi os 15 pontos, o meu adversário tem que ter 13. Se ele tiver 14, eu tenho que buscar aí essa diferença de 2 pontos até ganhar o set, certo? Muito bem, agora que a gente já sabe aí as informações básicas do vôlei, vamos falar sobre o mini-vôlei. O mini-vôlei é um método simples e adaptado às necessidades das crianças de 8 a 14 anos para o aprendizado do voleibol, jogando em 2 equipes compostas por menos de 6 jogadores em cada time. Então, esse mini-vôlei é uma forma de ensinar crianças de 8 a 14 anos, né, os movimentos, os fundamentos do vôlei de uma forma mais simples e lúdica, tá bom? Falando um pouquinho sobre a história do mini-voleibol, tudo começou lá no ano de 1975, quando a Federação Internacional de Voleibol realizou um congresso na Suécia com a participação de experts em voleibol de vários países e resolveu criar um método para iniciação da modalidade denominado mini-voleibol.
A ideia era criar um método que pudesse utilizar os pequenos jogos como fator de motivação, onde as crianças aproveitassem experiências anteriores como base para a aquisição de novas habilidades. Então, a ideia desse mini voleibol, né, é ensinar as crianças, até 14 anos, a jogar voleibol, mas de uma forma mais tranquila, mais lúdica, sem pegar no pesado mesmo dos movimentos, tá bom? Bom, agora para vocês entenderem melhor como é que acontece esse ensino do mini voleibol, observem aqui ao meu lado esse vídeo que nós preparamos para vocês. Então, normalmente, num jogo de voleibol mesmo, qual é o primeiro fundamento? O saque. Mas no mini voleibol acontece o saque, mas de uma forma adaptada, diferenciada. Observem aí que nós estamos utilizando as duas mãos para fazer o saque. Não só o saque, como a passagem de bola de uma equipe para o outro, né? E de uma equipe para outra, como também entre os próprios jogadores ali, tá bom? Então, essa é uma das formas que se tem de jogar o mini voleibol, com essas adaptações relacionadas aos fundamentos. Além disso, pode ser utilizados brincadeiras para se ensinar sobre o saque, sobre o levantamento, sobre o ataque, certo? Então, esse é o mini voleibol e uma das formas que são utilizadas para se ensinar o mini voleibol. Vamos lá, então, prosseguir falando um pouquinho sobre os benefícios de se praticar o mini voleibol. Primeiro, a questão da socialização. A gente sabe que qualquer esporte, não só o mini voleibol, ele é capaz de promover essa questão da socialização entre as pessoas que estão ali jogando. Vai ter também o benefício do lazer e da diversão, promoção da saúde, trabalho em equipe, que é algo muito visto ali nessas atividades lúdicas, né? Algumas atividades você tem que colaborar com o seu parceiro para chegar no seu objetivo, tá bom? Outro benefício é o desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades motoras solicitadas para a prática do vôlei. Bem interessante, né? Então, esses são alguns dos benefícios que se tem, né, quando você consegue praticar o mini vôlei. Lembrando que tem ali uma faixa etária, é de 8 a 14 anos. Então, tem algumas pessoas que já conseguem aí ainda experimentar essa questão do mini voleibol. Mas isso não quer dizer que essas atividades também não possam ser adaptadas para as pessoas que ainda não tiveram contato com o vôlei. Normalmente, quando a gente vai aprender uma atividade, né, os movimentos de um esporte, a gente aprende ali através da ludicidade, com algumas brincadeiras, com alguns jogos diferenciados. Muito bem, alunos, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho a respeito da queimada, também conhecido como cemitério, e do mini voleibol, que é uma forma lúdica de se aprender aí os fundamentos do vôlei, não só os fundamentos como o rodízio, né, a forma como ele é jogado, tá bom? A gente finaliza a nossa aula por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!